Certo, então estamos aqui felizes por estar recebendo então o Márcio Scarpellini. É uma honra te ter aqui, né? Seja bem-vindo a esse podcast. Então o Márcio Scarpellini, ele é pai do João Pedro e da Emanuela, é marido da Patrícia. Ele é formado em pedagogia, mas também dentro das ciências sociais. Ele é pastor e é membro da Associação Brasileira de Escolas Cristãs, também é diretor executivo do Colégio Cristão, e hoje a gente está aqui para bater um papo sobre isso, né? Pois é, obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui e poder servir e bater um papo realmente sobre aquilo que mexe com a gente, né? Isso é bom demais. Sim, é bacana. Bom, prazer. Prazer nosso, Márcio. Para a gente iniciar então, eu acredito que uma pergunta-chave, né? Existe educação ou ensino que seja neutro? Tem como um professor ir para uma escola e ser neutro no que ele ensina, no que ele consegue passar ali de informações? Eu entendo que não, né? E compartilho essa opinião profissional, não é uma opinião de achismo, mas é um entendimento profissional de que não há ensino, não há educação neutra, né? No sentido de que nós ensinamos aquilo que nós acreditamos. Sim. E isso é natural do ser humano, né? Eu costumo dizer que os adolescentes de hoje em dia, estamos aí na segunda década já do século XXI, né? Já andou um tanto, né? Na verdade, na terceira década já, né? Eles vêm com um chip, eu chamo assim, um chip de identificação de personalidades fake. Sim. Sabe? Então, assim, quem tenta ser neutro acaba não conseguindo, entende? Porque precisa maquiar uma coisa que não é sequer humana, eu diria. Sim. Né? Por quê? Naturalmente, nós temos uma alma, um espírito e comunicamos aquilo que nós acreditamos. Então, quando alguém fala alguma coisa que não acredita, isso é facilmente percebido. Sim. Percebe? E assim, para eu comunicar alguma coisa que eu não acredito, eu tenho uma intencionalidade. Então, tanto se eu comunicar o que eu acredito, que deveria ser o normal, como se eu comunicar algo que eu não acredito, eu não estou sendo neutro. Sim. Então, a neutralidade do ponto de vista ideológica, que provavelmente deve ser nesse sentido que você colocou a pergunta, né? Então, ideológica, religiosa, de crenças, né? Então, não precisa nem tocar a religião, mas as nossas próprias crenças psicológicas, crenças de afetividade, enfim, de história de vida, né? Então, essas crenças, elas compõem a nossa personalidade, né? E nós comunicamos através de nós. Sim. Então, o filtro é a nossa própria existência. E eu acredito até assim que mesmo quem tenta ser neutro, essa tentativa da neutralidade já é uma opinião em si. Ele já tem uma intenção com isso. Por Exato. que eu não quero dar minha opinião sobre isso? Por que eu não quero me posicionar Exato. aqui? Essa tentativa de neutralidade tem uma intencionalidade subjacente. Então, assim, eu vou ser neutro, vou tentar ser neutro agora. Então, existe uma intencionalidade. Por que isso está acontecendo? Sim. Né? Existe alguma repressão sobre o posicionamento original daquela pessoa? Pode ser. Entende? De qualquer forma, não será neutro. Sim. Entende? Então, essa ideia da neutralidade, e aí eu vou até além, tá? Não me prendo até na questão da educação. Eu acredito que não existe uma existência neutra. Então, quando a gente fala de educação com propósito, de qualquer coisa, ou de uma vida que vale a pena ser vivida, a gente está falando de uma vida que tem um objetivo de ser vivida. Sim. Né? E aí, às vezes a gente quer ser feliz, às vezes a gente quer ter razão, às vezes, Sim. Enfim. Então, existe um propósito, né? Então, não dá para ser neutro nem na vida. Percebe? Então, na comunicação, não dá para ser neutro. Sim. Né? Então, sempre que existe até numa notícia que deveria ser neutra, né? Qual deveria ser o espírito de uma notícia, de um noticiário? Comunicar um fato. Sim. Né? Então, caiu a maçã. Ok, isso é um fato. Mas a intencionalidade da voz, a tonalidade, né? A projeção da voz já revela uma intenção. Sim. Então, não é neutro. Então, eu posso dar uma notícia, caiu a maçã. Qual é a intencionalidade minha? Que isso não teve valor nenhum. Percebe? Então, assim, caiu a maçã e isso não importa para nada. Agora, se eu digo, caiu uma maçã, opa,
que mais que vem? O que vem depois? Existe sempre uma intencionalidade. Então ela pode ser vocalizada, ela pode ser transmitida através do comportamento do corpo. De alguma forma nós comunicamos as nossas intenções, porque sempre temos uma intenção. Ainda que seja uma intenção de desprezo, de pouca importância, mas é uma intencionalidade. Sim. Quanto ao conteúdo, eu entendo que não dá para ter, não existe uma educação neutra. Inclusive nas exatas, né? Inclusive nas exatas, claro. Porque assim, nós temos alguns pontos importantes, né? Que eu sempre coloco na questão da centralidade daquilo que ensinamos. Sim. Né? Então, hoje, as exatas estão, vamos usar o verbo sofrer, estão sofrendo algo que vem primeiro das humanas, né? Passou já pelas ciências biológicas e está atingindo também as exatas, que é um fenômeno filosófico de entendimento que nós chamamos de relativismo. Sim. Né? Então, assim, quando a gente pensa nas ciências humanas, é muito mais comum nós pensarmos num relativismo. Né? Por quê? Porque pessoas são diferentes. Sim. Então, é tranquilo, tá bom, dá para chegar nessa questão de relativizar. Né? Agora, nas exatas, por natureza, nós deveríamos estar falando de coisas, entendimentos, leituras de mundo que são mais rígidas. Sim. Né? Entretanto, as exatas, a matemática, ela é feita por pessoas. E muitas vezes ela descreve fenômenos sociais, por exemplo. Sim. Entende? Então, a matemática, enquanto ferramenta a ser utilizada a serviço de outras ciências ou da vida humana, ela já está sendo relativizada. Sim. Né? Então, eu posso descrever uma origem diferente, que é um ponto também importante na relativização que existe hoje, fazer releituras Sim. de origens, releituras históricas, né? Então, mudar alguns conceitos e algumas visões sobre a história ou atribuir valores sobre eventos históricos que acabam alterando a forma de leitura de uma ciência exata como a matemática. Sim. Né? Então, também nas ciências exatas cabe a intencionalidade e não dá para ser neutro também. Então, nas exatas eu também entendo que cabe a questão de afirmar que até o ensino das exatas não é neutro. Sim. Né? Conforme a gente ensina, a gente está conduzindo, né? Ou conforme nós conduzimos, nós estamos ensinando. Também. Né? Porque existe uma dialética aqui. Sim. Né? Então, eu ensino aquilo que eu creio. Né? E eu reforço isso através daquilo que eu falo. Sim. Para mim mesmo. Como a gente vinha conversando, né? Que até a forma como eu vou para a sala de aula, isso já comunica algo. Claro que sim. Uma intenção, sim, né? Sim, se eu já chego preparado, se eu não sei bem onde que tá, onde que não tá. Onde parou a última aula, né? Então, tudo isso já está trazendo uma intencionalidade no ensino, né? Sim. Não, isso aqui não é tão importante, isso aqui não... E aí acaba acontecendo aquele fenômeno horrível, né? Que a gente sabe que existe muito, que é o professor que finge que ensina e o aluno que finge que aprende. Né? Isso é terrível. Sim. E, na verdade, a gente está falando, no final das contas, de uma vida que não vale a pena ser vivida. Percebe? Por quê? Se eu vou para a escola, existe uma intencionalidade, eu deveria existir. Sim. Se eu vou para a escola e eu fujo da intencionalidade para a qual a escola existe, qual é o fator de existência da escola? Né? O que demandou a existência da escola? A aprendizagem. Né? Entendemos que crianças, adolescentes, jovens, adultos vão para uma escola para aprender algo. Sim. Se eu vou para aquele ambiente para não aprender algo, aquele ambiente serve para pouquíssima coisa. Sim. Né? E aí já não tem propósito de estar ali, não tem valor. Não. Seria tempo perdido, vamos considerar 800 horas ano perdido à toa, sem uma intenção, sem um propósito. Né? E sabe que isso é mais crítico quando nós pegamos a nossa própria história enquanto alunos, enquanto estudantes. Então, como você citou, eu sou diretor executivo de um colégio e uma vez nós fizemos uma atividade com os pais. Né? Então, teve uma avaliação de matemática, para variar, que as notas foram baixas, enfim, teve um movimento e eu propus uma atividade numa reunião. Qual era essa atividade? Nós aplicamos, primeiro, todos os pais são formados no ensino básico, certo? Sim. Em tese, na nossa realidade social ali, todos são. Muitos com um curso universitário. Sim. Nós pegamos essa avaliação de 5º ano e sugerimos, pais, faz você a avaliação de 5º ano. Cai divisão,
com 2 algarismos na chave, esse tipo de coisa. Entendeu? Faz. Muitos, mas muitos não conseguiram fazer. Isso demonstra o quê? E aí isso é um 5º ano. Se você vai para um 8º ano, pegar a expressão numérica, lembra? Chave, meu Deus. Equação de, vai para o ensino médio, equação de 2º grau, né, trigonometria, esse tipo de coisa. O que a gente lembra? Sim. O que a gente lembra de função sintática, de análise sintática, análise morfológica? Você lembra alguma coisa disso? Muito pouco. Muito pouco. Percebe? Então, a gente entra num lugar que é questionar o para que aprendemos o que aprendemos, ou para que ensinamos o que ensinamos na escola. Sim. Será que de fato é relevante o conteúdo? Qual a intencionalidade da escolha dos conteúdos que são ensinados na escola? Né? Então, assim, o legislador escolheu um rol de conteúdos. Com qual intencionalidade? Sim. Né? Com qual intencionalidade foi feito o plano escolar daquela escola? Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes rola um copia e cola, né? É desse jeito, Sim. entende? E vai seguindo, né? Vai seguindo? Vai seguindo um padrão, né? A intenção é muito mais financeira, econômica, de se criar novas escolas, infelizmente, do que de trazer realmente algo que seja justo, que seja eficaz e que tenha intenção naquilo, né? E significado. Eu adicionaria um outro elemento aí que move, que é a intenção burocrática. Você pode falar, mas como assim? Burocracia é ruim. Só que a burocracia é segura. Então, a educação ela é muito burocrática. A educação formal ela é extremamente burocrática. Então, muitas vezes nós somos pegos fazendo processos porque nós sempre fizemos esses processos, sem questionar os próprios processos. Então, eu preciso entregar um projeto pedagógico, eu entrego um projeto pedagógico. Sim. Entende? Para cumprir tabela. E aí é óbvio. Pensar muito sobre a intenção. Eu estou escrevendo ali nesse projeto, né? Como tu colocou, às vezes é só um copia e cola. Sim. Né? Copiei e colei e nem quero saber por que colocaram aquilo ali. Exato. Estou passando. E aí eu não analiso. Primeiro, quem é esse aluno que está na minha escola? Qual a origem dele? Percebe? Sim. Qual a vivência? Então nós estamos em qual região do país? Entende? Qual a história média dos alunos que frequentam essa escola? Qual a história dessa escola? Sim. Ela está inserida em qual núcleo social? Em que ambiente social? Certo. Né? Então, a partir daí, nós começamos a pensar quem é o aluno, quem é o professor, quem é essa comunidade escolar. Legal. Aí nós vamos para um outro capítulo. Quem é o aluno que eu quero que saia daqui? Então, depois desse aluno passar pelo processo de escolarização nessa escola, eu quero que o aluno que saia daqui, o aluno egresso desse processo, seja assim, assim, assado. Sim. Tenha uma leitura de mundo de acordo com essa visão de mundo, tenha uma projeção, ou seja, habilitado para carreiras tais, percebe? E aí tu já me traz um outro pensamento, que seria rever as nossas metodologias. Porque se eu quero que um aluno saia, por exemplo, sabendo fazer análise de dados, e na prova que eu aplico para ele, na minha avaliação da aprendizagem, eu não cobro que ele faça essas avaliações de dados, então essa intenção não está batendo com a metodologia. Porque nós temos um problema estrutural. Então, percebe? A gente está falando do projeto pedagógico, você já foi puxar lá na avaliação. Por quê? Porque o problema todo é estrutural. Então, não é a avaliação que está errada, está tudo errado. Sim. Entende? Então, assim, existe um problema de fato estrutural. Então, desde a escolha dos conteúdos, desde a legislação, tá? Tem erros. Ah, mas fizeram o que dava. Mas nós temos uma certeza, que é os nossos índices, se pegar o PISA, por exemplo, que é um índice internacional de competência de aprendizagem, estamos lá embaixo. Sempre. Abaixo de muitos países, inclusive. Muito menos desenvolvidos economicamente, né, do que nós. Então, assim, existe algo realmente muito grave, historicamente grave. Sim. Entende? Então, que vem desde das leis, da legislação, que estabelecem parâmetros, né, parâmetros, os PCNs, né, etc. A BNCC, eu critico muito a BNCC. Ela tem algumas ideias boas, mas algumas execuções muito ruins, né? E isso faz com que todo o processo seja prejudicado. Sim. Até chegar na avaliação.
até chegar na aplicação de aulas, até chegar no porquê nós damos nota, como damos nota. Sim. Então, muitas avaliações existem para dar nota. Por que nós fazemos prova do mesmo jeito? Sim. Muitas vezes é para preencher uma planilha de notas. Que aí volta de novo lá atrás na legislação. Sim, né? e na burocracia. Ali dessa legislação, dessa burocracia, porque hoje o sistema de ensino ele exige uma nota. Algumas respostas. Né? E mais aí, do que o sistema, como tá? Eu vou fazer sem que eu aplique aquela prova. E mais do que o sistema, Então, pensa nos pais. Né? Enxergue você como pai. Então, eu vou mandar meus filhos para uma escola. Qual é a pergunta? Qual a média? E quando terminar o bimestre, qual a nota? Teve prova? Qual a nota da prova? São perguntas que culturalmente nós carregamos pelo nosso histórico escolar. Entende? Então, é necessário rever, mais do que papel, é necessário rever cultura, rever a cultura escolar, rever o que esperamos do ambiente escolar. E eu entendo que o primeiro ponto é compreendermos e aceitarmos que não deu certo. Sim. Esse é o primeiro ponto. Então, olhar para a escola e entender que um aluno na escola pública, ele custa para o Estado, portanto, para todos nós, em torno de 3 vezes mais o que custa um aluno numa escola particular. Então, assim, se numa cidade você tem ali uma escola particular que tem uma mensalidade em torno de R$800, R$1.000, o aluno na escola particular, o aluno da escola pública, ele custa para o Estado, portanto, para toda a sociedade, em torno de R$3.000. Isso mesmo. E aí nós temos, infelizmente, uma visão de que a escola pública não é tão boa quanto a escola particular. Muitas vezes isso não é uma verdade. Existem escolas públicas que são melhores do que muitas escolas particulares. Sim, até porque volta no que a gente conversou, é feito de pessoas. Sim. Então, cada escola vai depender de qual profissional que está ali, qual pessoa, qual formação essa pessoa tem, qual a intenção que ela tenha por ser professor, começa daí, né? Porque se eu sou um professor com intenção daquilo, eu tenho paixão por isso, eu desejo contribuir com a formação de outros cidadãos, então a minha atuação vai ser uma. Mas se eu estou lá por falta de opção, então tanto faz. Porque era o que tinha para fazer, né? Não dei certo numa carreira qualquer e vou dar aula. Né? Mas vai além também, mais uma coisa que vai além. Eu entendo que a intencionalidade de toda a comunidade influencia na qualidade da escola. Porque a escola é feita de professores, colaboradores de auxiliares nas diversas áreas, gestão escolar, alunos e pais, comunidade escolar, o entorno da escola. Então, qual é a preocupação que os pais têm em relação à metodologia de ensino? Qual é a preocupação que se tem em relação à aplicação da metodologia de ensino? Sim. É muito comum nós vermos pais que só vão na escola quando deu errado. Então, assim, o filho repetiu de ano. Você não repete de ano no final do ano, você vem repetindo ao longo do ano. Você vem reprovando ao longo do ano. E aí chegou no final do ano, como assim meu filho repetiu de ano? Sim. Né? Você não, é uma frase muito comum quando acontece uma reprovação. Como assim? Entende? Sim. Aí você pergunta, onde está a falha? Pode estar em todo mundo. Pode estar na escola que não chamou os pais, pode estar nos pais que não procurou e que não tomou, né, conhecimento da vida escolar da criança, entende? No professor que não teve uma iniciativa assim. Nós temos uma escola pública em São Paulo, em um bairro que a população daquele bairro se interessou pela educação, por aquela escola. Sim. Tá? E essa escola pública é a melhor escola da capital. Porque a comunidade, abraçou a escola. Então, assim, desde cuidar dos jardins na área externa da escola até a pintura do muro, entende? A comunidade local abraçou aquela escola. Sim. E o resultado é visto no começo do ano, na virada de um ano para o outro. Tem fila, tem gente que dorme para poder conseguir uma vaga ali. E escola pública? Escola pública. Entende? Então, o que realmente difere, né? Sim. Entendo que, como você disse, a escola é feita também de pessoas. A estrutura física é importante, mas ela é resultado da intencionalidade das pessoas. Isso. E aí, se a gente pegar então o início da escola pública como ela está hoje,
a gente vem ali da Revolução Industrial. Né? E o que era antes para ser um conhecimento científico para você contribuir com melhorias para a comunidade, agora passou a ser um espaço para que os pais deixassem os filhos para que conseguissem trabalhar nas indústrias. Né? E teve todo o êxodo rural e precisava, então, como que a gente precisava de mais mão de obra e tinha que ser as mulheres agora, mas as mulheres não como se não tem com quem deixar as crianças. Né? Então, pensando nisso, como que a gente pode pensar uma escola com propósito, atuando dentro do papel correto da escola e da família, pensando esses papéis, né? Como que a gente pode definir isso, até que ponto um vai se conectar com o outro, até que ponto são coisas distintas, para que a gente pense também nessa questão da intenção. Eu estou colocando meu filho na escola. Para quê? E eu estou ofertando a educação. Para quê também? Sim. Né? Isso é questão para o mercado de trabalho? Né? São muitas coisas aí, né? São muitas coisas nessa pergunta. Porque assim, a educação que nós temos hoje, ela é sim muito fruto da Revolução Industrial. Né? Então, um ensino pensado para a geração de mão de obra. Então, isso é uma realidade. Né? Mas até esse modelo, ele foi influenciado por eventos históricos anteriores. Então, antes disso, também tinha uma outra necessidade social, também tinha um outro comportamento e uma outra expectativa em relação ao ambiente escolar. Ok, põe lá vamos colocar essa pedra aqui na história. Entramos na Revolução Industrial, aconteceu isso. Então, a escola precisa formar mãos de obra. Ok, então vamos pensar na estrutura de uma educação que gere alunos que serão mão de obra. E que permita com que as mães trabalhem. Os pais trabalhem, pai e mãe trabalhem. Legal. Aí começou um fenômeno que acontece muito hoje. E quando a gente olha relatório e principalmente orçamentos públicos de educação, a gente percebe que é você resolver problemas sociais com dinheiro e com ações de educação. Né? Então, quando eu falo que crianças vão para a escola para comer, e aí eu aumento o valor empregado na merenda escolar, porque percebe que está tudo errado, de fato, está tudo fora do lugar. Falta de alimentação adequada não é um problema escolar, é um problema social. Entende? Então nós temos um problema muito maior que não tem fundo escolar, ele tem um fundo social. Entende? Então por que está faltando alimentação? Como isso está acontecendo? Eu tenho um problema social. E aí nós começamos a enviesar os orçamentos, enviesar o comportamento do agente público. Entende? Então eu encho o dinheiro gasto na educação e aí você se amarra, porque quem vai ter coragem de tirar dinheiro dali da merenda e deixar a criança de fato sem qualquer tipo de comida, já que alguém não resolveu lá onde devia resolver. E assim caminha a humanidade. E chega na escola com fome, subnutrido, não vai aprender. Então tem que dar comida? Tem que dar comida, vamos dar comida. Entende? Então percebe como o problema é muito maior? Existe um pano de fundo muito maior para a gente resolver o problema, não é só na escola. Até porque a escola é um ente social. Né? E a sociedade tem problemas. Né? O nosso Estado tem problemas sérios, né? Históricos. Né? Então assim, e aí começa a enviesar tudo isso. Tá? Um ponto importante e que está sobre tudo isso que eu estou falando é a questão dos papéis. Então, olha só, nós temos aqui um papel já totalmente incorreto. A escola, que deveria se preocupar com ensinar, está se preocupando com alimentar. Papel errado. Ponto. Tá? Aí, os pais que mandam os filhos para comer na escola. Inversão de papéis. Quem tem que alimentar são os pais. Quem tem que ter dinheiro para alimentar são os pais. Por que não tem? Entende? E a escola assume esse papel. Além de alimentar, a escola começa a assumir papéis de pais também ausentes. Né? E aí a gente não está falando e nem culpabilizando os pais. Muitas vezes é uma condição necessária para a sobrevivência. Mas algo não está dando certo. Porque se pai e mãe precisam trabalhar e não tem comida, algo não está dando certo. Percebe? E aí a gente precisa pensar as outras políticas, que não a política de educação. Com certeza. A política que de não apenas, social, né? política de trabalho. Sim, né? sim. Porque se eu tenho hoje
um trabalho em que o pai e a mãe precisam trabalhar para ter condição de ter comida e ainda E não falta, tem? e eu tenho que dar conta disso na escola. Tem algo muito educação. errado? É essa a questão. Então, Essa a questão. É essa a questão. Então, assim, e aí os papéis começam a se desequilibrar e chegam aos pontos de que o pai e a mãe só vê a criança praticamente acordada no final de semana. Vê muito pouco, interage muito pouco, entende? E aí você tem problemas sociais mais profundos ainda, né? Porque você tem, às vezes, até um abandono intelectual. Sim. E isso é muito sério. E isso é importante que você traga, porque o abandono intelectual, hoje na legislação, está como se eu apenas não mando o filho para a escola. Mas a gente sabe que o abandono intelectual não é isso. Né? O fato de eu não acompanhar o que o meu filho está fazendo ou não. O próprio desenvolvimento do meu filho. O desenvolvimento dele psicomotor, né? a condição ali da coordenação motora fina, né? Se ele já sabe sentar adequadamente, se ele consegue pegar um lápis, um garfo, uma colher, né? Caso tudo isso faz parte dessa presença intelectual. Porque a intelectualidade não é só científica, acadêmica. Não. Ela passa por todo o desenvolvimento pessoal. Sim, né? Individual. Então, assim, é tão profundo essa questão que assim, nós entendemos agressividade, abuso, na questão do agente que executa algo contra a criança. Né? Então, um abusador, um agressor, né? Alguém que bate, alguém que abusa, ok. Isso está claro para a gente. Mas o abandono do pai e da mãe também é uma agressão. Sim. Entende? E isso não é visto como uma agressão. Né? Um pai e uma mãe que, quando está com a criança, está com o celular e prefere o celular do que a criança, é uma agressão. Entende? Então é uma agressão pela ausência. Sim. Né? Então aquilo que não é dado intencionalmente e não é dado às vezes por outras questões, você fala, nossa, mas isso é muito duro. Mas é. Depois a gente vai procurar raízes de problemas que vão aparecer lá na fase adulta, lá na infância. Sim. No abandono intelectual. Entende? E não vamos discutir de novo as motivações. Sim. Muitas vezes é necessário pai e mãe trabalhar, muitas vezes são necessários sacrifícios. Sim, mas nós precisamos olhar para essas questões, para esses lugares e compreender e fazer escolhas intencionais. Sim. Né? Porque a partir da realidade, como tudo tem uma intencionalidade. Então assim, eu estou tomando essa decisão e é uma decisão. Tudo que nós fazemos na vida é uma decisão. Sim. Então, se eu decido que pai e mãe vão trabalhar, eu preciso mapear intencionalmente as consequências disso. Entende? Então, eu já vi casais em que um dos pais desistiu de trabalhar, né, onde estava trabalhando, para ficar com os filhos. Isso cada vez está acontecendo mais. Sim. Se faz essa escolha. E aí é toda intenção mesmo. É intenção. Aí eu vou rever minha questão financeira, eu vou rever aquilo que eu vou ter de bem material ou não. Eu vou priorizar. E o que eu estou priorizando? Mas eu também posso optar, continuo trabalhando, coloco numa creche, numa escola particular, contrato alguém para cuidar no período fora escola, mas o que eu estou priorizando nessa escolha? Na verdade, Felipe, acho que tudo o que a gente está falando aqui tem um fundo filosófico muito forte. Não é nem educacional, é filosófico. Sim. Que é refletir sobre a intencionalidade da vida. Sim. Né? Porque nós entramos numa mecanicidade da vida que a gente canta aquela música, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, né? E acorda às 6 horas da manhã. E é isso. E vou vivendo. Entende? Então todo dia eu vivo sempre igual. Por que você faz isso? Por que você trabalha na profissão que você trabalha? Qual era seu sonho quando você era criança? Entende? Você queria ser o que quando crescer? Sim. Entende? Aí, na verdade, a gente vem desconstruindo tudo. Porque ser não é igual a fazer. Sim. Né? Então, quando a gente pergunta, né, para um adolescente, o que você quer ser quando você crescer? Você está perguntando o que ele quer, em que ele quer trabalhar. Porque trabalho é uma dimensão da existência. Sim. Então, ser, a individualidade, né, quem é de fato esse indivíduo, é algo muito maior, que compreende o que ele faz. Né, mas não se limita a isso. Então nós estamos falando em rever a vida que estamos vivendo. Pensa, se todo o Brasil fizesse esse exercício, nós não teríamos o país que nós temos. Sim. Porque aí você chega nos pontos, né? Por que eu voto em quem eu voto?
né? Ah, de novo, vou votar, o ano que vem tem eleição para prefeito e vereador, para quem que eu vou votar? Ah, fulano, sempre é ele, então vota. Ou eu vou votar para esse porque o outro não tem condição de ganhar, então para não perder voto, vou... E aí vai, e aí a gente... tem uma desculpa, né? E aí a gente vai vivendo a vida, né? Em função de falsos pontos de chegada. Sim. Sabe? Então a gente vai vivendo uma vida esperando a sexta-feira para falar, uau, sextou, né? Esperando o dia do pagamento, percebe? Esperando as férias. Sim. No final das contas a gente está esperando morrer. E tudo isso perpassa novamente pela educação. Sim. Porque se essa geração que hoje está em formação, todos nós estamos em formação, mas essa geração que é a primeira formação dela ali, que começa em casa, depois vai para a escola, depois comunidade. Né? Então, na escola ali, essa primeira formação dessa geração, o que eu estou dando para ela de condição para ela pensar, refletir sobre todo esse ciclo que a gente veio conversando e ter condição, ferramentas hábeis para interferir e mudar esse ciclo. É que na verdade aí a gente precisa realinhar algumas coisas. Por quê? A escola não é a primeira é a família. Então assim, isso é algo que precisa ser muito bem pontuado, tá? Infelizmente no Brasil a gente tem uma tentativa de atribuir à escola a competência primeira que é dos pais. Da educação, e não é dos pais, é dos pais. A primazia é dos pais. Inclusive, na legislação, traz isso. Sim. É dever da família, dos pais. Da família e do Estado. Exato. O Estado, ele auxilia quem quer primeiro, que é os pais. Os pais, família. Exatamente. Então, assim, a primazia é dos pais. Então, primeiro é os pais. Entende? E aí entra algo que eu gosto muito de problematizar, que é a questão do ensino, né, e educação. Sim. Né? Então, deram o nome de educadores para professores. Professor não é educador, professor é ensinador. Sim. Entende? Educador é pai e mãe. Que aí deram o nome de amigos. Exato. Percebe que a gente tem um problema de papéis, um problema de identidade? Então, se talvez a gente for falar sobre os grandes problemas da sociedade, eu diria que talvez um dos grandes geradores de problemas na sociedade hoje é uma crise de identidade. Sim. Entende? Então, o pai e a mãe que, às vezes, por essa ausência, precisa compensar sendo amigo quando está presente. E aí priva duplamente a criança. Uma vez fisicamente e na segunda vez presente, mas não como pai e mãe presente, mas como um amigo presente. Né? Como alguém que dá um presente. Sim. Né? E aí troca a presença pelo presente. Entendeu? Sendo que a presença é mais importante. E deixa de fazer o fundamental, que é o educar. Exato. Né? Exato. Porque sem a educação, para onde que eu vou? E aí é na educação que a gente começa a delinear o ponto de chegada. É na educação que a gente começa a apontar o destino de vida da criança. Então é lá na primeira infância que a gente começa a olhar para essa criança e perceber como que ela pensa, como que ela age, como que ela escolhe. É lá na primeira infância. Então está antes da escola. A escola deveria conferir com os pais aquilo e reforçar aquilo que era ensinado em casa. Né? E por fim a comunidade, seja ela uma igreja, um clube, etc. Mas a igreja tem um papel muito importante nisso, porque ela vai cuidar do espírito, então assim, da parte espiritual, que é uma parte importante da existência humana, né? E a gente pode olhar para as culturas antigas e ver que existia uma preocupação em relação a isso. Né? E aí a igreja vem e valida todo esse processo, entende? Que começou lá nos pais, né? Mas aí a gente tem um problema de papéis, em que os pais atribuem à escola o papel de ensinar ao invés de educar, ao invés de ensinar, e aí cobram da igreja que a igreja ensine princípios e valores, entende? Por quê? Porque os pais estão preocupados na subsistência, e aí a engrenagem roda desse jeito, porque vem rodando desse jeito. Então, muitos da geração de pais que estão aqui, que são pais hoje, são frutos já dessa sociedade que foi desenvolvida desse jeito, com problemas de identidade, né? Então, é necessário, parece que dá vontade de parar tudo, né? Para o mundo que eu quero descer, né? Mas a gente precisa entender essas problemáticas, fazer os questionamentos corretos
e, enquanto sociedade, nos reorganizarmos. É necessário uma reorganização social. E essa reorganização vai trazer um certo caos. Pensa uma casa que tu vai dar uma faxina, vai limpar. Sim. É tudo pra cima, né? Cadeira pra um lado, sofá pro outro e vira bagunça e tu fala, meu Deus, eu fui limpar e parece que tá pior a casa. Mas no final, tu vê uma casa organizada, limpa, livre de ácaros, de sujeira, né? E assim é a sociedade. Eu não sei se infelizmente seria a palavra, mas o que a sociedade está com medo, que é dessa pausa, desse vamos rever, que seria gerar esse caos, é justamente o que seria a solução. O problema é que nós, falando de governo, né, tocando um pouco na política, o problema de não termos planejamentos de Estado, né, de algo perene, né, nós temos planejamentos de governo, né, que vão conversar com as necessidades de curto prazo, né, e não de longo prazo, né, que é a educação. Não é o que eu quero pro país, é o que eu quero no meu mandato. No meu mandato, você entendeu? Causa esse tipo de coisa. Então, assim, não é querer ser alguém que olha com negatividade para o futuro, mas nós temos um baita de um problema como povo, como nação, né? E aí não dá para a gente simplesmente ficar esperando que tudo isso pare e se rearranje para encontrar um caminho melhor. Eu entendo que é necessário que nós, enquanto comunidades locais, né, então do micro para o macro, encontremos saídas. Né? Uma organização orgânica. Né? Organicamente. Bem... Então, assim, que sejam em pequenas escolas, que sejam os próprios pais daquela comunidade, entende? Que sejam os gestores daquela escola, começar a olhar para essa escola com intencionalidade. Sim. Né? Então, olhar para o aluno que saiu. Onde estão os alunos que se formaram na minha escola 5 anos atrás? Vamos dar uma olhada, vamos pesquisar. Né? Faz uma cápsula do tempo, né? Vamos pesquisar onde eles estão, o que estão fazendo, quais escolhas profissionais tiveram. Entende? Afinal de contas, eles estavam aqui. Então, se eu olhar um pouquinho para trás, não precisa ser muito, não, um pouquinho só, vamos ver se deu certo o que a gente está fazendo. Sabe? Então, é olhar para o resultado daquilo que fazemos. Né? Não para a burocracia do dia a dia de fazer o que fazemos sempre tudo igual. Né? Então, na escola acontece muito isso. Né? Entra ano, sai ano e nós vamos fazendo tudo sempre igual. Né? E o pior de tudo é que não deu certo. Né? Mas aí eu sou um pouco mais romântico, eu acho que pode dar certo. Sim. Eu acredito que pode dar certo. Mas precisa de intencionalidade. Sim. Precisa juntar gestão escolar, que no geral no Brasil é muito ruim, é muito deficiente, tá? Em geral, sim, particular, pública, enfim. É necessário juntar professores que entendam seu papel, então é necessário um realinhamento de propósitos individuais. É necessário juntar os pais que entendam seus papéis como pais, para que nós possamos agir de uma forma geracional. Sim. Né? Entendendo que é nossa responsabilidade promover, gerar uma geração né, que seja melhor do que o que está aí posto poderia gerar sozinho. Sim. Né? E se não houver uma intencionalidade, isso não é possível. E falando em intencionalidade, ensinar com propósito, educar com propósito, a gente tem então a educação cristã, a escola cristã, né, que traz a crença, a fé em Cristo, né, como princípio fundamental, como pilar da educação. E como que essa educação cristã então pode começar a trazer essa mudança gradativa, orgânica, mas que atinja a comunidade onde ela está inserida, que atinja a cidade, a região e daqui a pouco o país. Né? Como que essa escola ela pode vir trazendo essa mudança? Eu entendo que primeiro é necessário definir bem, entender bem o que é a escola cristã. Sim. Né? Porque também existem vieses aí de entendimento do que é uma escola cristã. Né? Eu elenco alguns. Primeiro, a escola cristã ela é uma escola religiosa. Né? Será que é? De fato? Eu entendo que ela não é uma escola religiosa no sentido da religião que nós entendemos enquanto religião. Sim. Por quê? Porque o ambiente escolar ele é dado ao ensino. Né?
E eu entendo enquanto culto tudo aquilo que nós fazemos do ponto de vista profissional também. Sim. Né? Então, tem muitas escolas cristãs que se denominam cristãs, e ali você ora o Pai Nosso, por exemplo, no começo da semana, ou todo dia, enfim, e muitas vezes o cristianismo naquela escola termina aí. Sim. No nome, né, em alguma intenção, em algum documento, um versículo bíblico na parede, ou nos documentos, né, orou o Pai Nosso e pronto, vida que segue. A mesma aula, a mesma característica de professor, de pais, de alunos, etc. Entende? Então, essa é a escola cristã é uma escola cristã? Não. Talvez essa escola é uma escola religiosa. Sim. Né? Que aí eu entendo a religiosidade do ponto de vista negativo, é aquela que mostra o que não é. Né? Esse infelizmente, é o lado negativo de uma religiosidade presa em processos, em religiosidade, em nomenclaturas. Entende? Então, para ocupar um lugar no mercado educacional, olha, está faltando uma escola cristã aqui. Você bota uma escola cristã e não pratica aquilo que é o verdadeiro cristianismo. Sim. Então, o primeiro ponto é essa intencionalidade dentro da escola cristã. É entender o que é um ensino de fato cristão. Né? Então, o ensino de fato cristão não é um ensino que coloca a religiosidade em primeiro lugar, o ensino que coloca o Cristo em primeiro lugar. E partindo da premissa de que o próprio Cristo ele não veio ensinar uma religião, né? Pelo contrário, ele veio para todos, Sim. independente de religião. Sim, exato. Mas ele ensina processos, ele ensina intencionalidades, ele ensina uma forma de viver, né? Que inclui um relacionamento sadio, saudável com Deus. Sim. Né? Então, assim, se nós entendermos isso como religião, e aí ele mesmo diz qual é a verdadeira religião, que é cuidar dos necessitados, do órfão e da viúva, opa, a gente está mais perto de ser uma escola cristã. Então, nesse sentido, o que é uma escola cristã? Primeiro, ela coloca como primazia o entendimento que a Bíblia é a referência de fé e de conduta. Então, uma escola cristã deve ter entre os seus documentos o seu credo de fé. Então, assim, o que cremos? Em que cremos? Entende? Então, é necessário que ela deixe isso explícito para os pais, para a comunidade cristã. Sim. Para a comunidade escolar. Né? Então, assim, é necessário que ela deixe isso público. Tá? Por quê? Porque se ela não fizer isso, ela corre o risco de entrar nesse nível de religiosidade. Sim. Então, temos o nome de ser, mas não somos. Não somos na prática. Exato. Ok, então está claro quem somos. Isso tem que estar explicitado também nos documentos que fundam a escola, né? Então no regimento escolar, no plano escolar, que vai apontar para as ferramentas educacionais. Como é a aula dentro da escola cristã? Como é o processo avaliativo dentro da escola cristã? Sim. Né? Como é feita a progressão dentro da escola cristã? Percebe? Como são as relações dentro da escola cristã? Então, quem é o professor cristão? Como é a gestão cristã de uma escola cristã? E aí entra num lugar que eu repito bastante porque é a verdade. Nós precisamos, talvez, falar menos versículos bíblicos e ser mais o que a Bíblia diz que nós devemos ser. Entende? Porque às vezes fica só no discurso. Sim, né? Eu cito, conheço a Bíblia, mas eu não vivo. Então... Não tem problema nenhum. Eu brinco que o diabo conhece muito a Bíblia, né? Ele foi para cima de Jesus citando versículos bíblicos. Né? Então, assim, isso não garante muita coisa. Sim. Pode garantir uma intencionalidade bem ruim, aliás. Né? Então, assim, nós precisamos de uma vida cristã. Sim. Né? Então, o que é uma escola cristã? Uma escola, um ambiente onde se pratica a vida cristã. Né? E quem faz essa vida cristã dentro da escola cristã? O professor. Né? Aquele mais evidente. Sim. Né? Aquele que a gente vê de fato acontecendo. Então ele entende que ele tem um propósito sobre a vida dele e que ele não está ali como um plano B Sim. de carreira. Né? Então ele não deu certo como na indústria química, ele vai dar aula de química. Não deu certo na indústria farmacêutica, ele vai dar aula de biologia. Entende? Não. O ensino, ele deve ser bem remunerado, né? O ensinador deve ser bem remunerado. Então a escola cristã precisa pagar bem os seus professores. Só que isso custa. Sim. Percebe? Então essa engrenagem precisa rodar de outro jeito. O pai que vai matricular o filho em uma escola cristã tem que entender que isso custa. Né? Então essa escola, ela pode ser filantrópica, sim, mas em geral não são. Então a gente percebe um movimento que a escola cristã ela custa normalmente um pouco mais cara do que a escola
não cristã. Até para condizer com aquilo que ela acredita. Exato. Porque se eu acredito no ensino com propósito e eu não remunero bem os professores, eu não pratico o propósito. Eu não estou praticando o propósito, porque daqui a pouco, se está ali, os dois vão ter que trabalhar e vai deixar o filho dele a mercê. E a coisa volta na origem do problema, entende? Então é muito comum nós encontrarmos pais, famílias, batendo na porta de escola cristã e chorando por desconto. Não, mas como pode uma escola cristã cobrar? Como pode uma escola cristã? Mas espera aí. Sim. Ok, Deus faz o que nós não podemos fazer. Agora, os nossos compromissos nós precisamos honrar. Sim. Percebe? E aí nós precisamos entrar no lugar de sermos abençoadores, provedores. Então, o verdadeiro cristão. Então, por isso que eu volto sempre na questão da vida cristã. Sim. Então, aquele que pratica o cristianismo, ele se coloca no lugar de prover. Então, peraí, falta comida? Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer como Cristo. Eu vou fazer como Cristo ensinou. E eu assumo a incumbência de resolver essa parada aqui. Sim. Entende? Então, um cristão, mesmo que faz o que Cristo faria, ele vai pegar o encargo de ser provedor e vai praticar isso. Para quem? Para os seus em primeiro lugar, para aqueles que servem aos seus. Entende? Então, uma vida alinhada dentro de um pensamento cristão tem que ser um bom pagador, tem que ser alguém que dá esmola, tem que ser alguém que contribui, alguém que sustenta o órfão e a viúva. Até porque a escola também precisa reforçar isso nos alunos. Sim. Então, é necessário que, por exemplo, a escola cristã desenvolva projetos sociais, até para reforçar que os seus alunos sejam abençoadores. Então, vamos motivar os alunos da escola cristã, olhar para o entorno. Existe alguma necessidade? No bairro onde eu estou, que necessidade que tem, na cidade exato, onde eu estou. Exato. E ensinar os alunos a praticar isso. Sim. Né? Então, assim... É o que o próprio Cristo ensinou, né? Simples começa assim. ali, né? Na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Exatamente. Então, começa ali. É de dentro para fora. E vai expandindo. Não para também ali. Meu bairro está ok, então os outros bairros podem tá ruim. Exato. Não. Tem que expandir. Né? Então, assim, quem que é essa escola cristã? Então, é uma escola, é um ambiente, né, que precisa ser muito propositivo em fazer as atribuições corretas dos papéis e deixar isso, e comunicar isso e deixar isso muito claro. Sim. Vai dar trabalho? Muito. Muito. Porque existe um desalinhamento estrutural. Nós vimos isso, né, no diagnóstico do cenário que nós estamos vivendo. Né? E aí não adianta ficar sendo só bom em diagnóstico. Isso está lotado. Né? É muito fácil fazer um diagnóstico. A questão é, vamos ser a mudança que nós queremos ser. E aí a gente pode pegar uma frase do Gandhi, não tem problema não. O Gandhi falava, seja, né, a resposta, né, para o mundo que você quer que exista. E assim, de verdade, existe uma escola. É possível uma escola que altere, que mexa, que mude a sociedade em redor. Sim. É possível. Às vezes pode partir de um professor, pode partir de uma pessoa. E eu vejo que uma escola cristã, de fato, ela tem essa chave, ela consegue compartilhar essa chave justamente porque o centro dela é Cristo. E o que Cristo nos ensina a ser é justamente isso, esse agente de transformação que se doa, que se sacrifica em prol do outro. Né? Então, se eu vejo essa situação ruim, eu vou ser a resposta para essa situação. E não ficar cobrando de que o outro seja. Né? E aí começa a mudar. Sim. Né? E aí, Felipe, tem um segredo espiritual. Né? Tem uma chave espiritual aí, que é a seguinte... Eu entendo dessa forma, tá? A Bíblia nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, né? Sim. Ali eu estarei, Jesus, né? Beleza, tá dizendo que onde haja 2 ou 3 cantando? Não. Orando? Também não. Pregando? Também não. É só reunir. No nome de quem? No nome dele. Ponto. Então Jesus está na escola cristã. Se a escola cristã, de fato, se reunir no nome dele. E percebe? Essa é a chave, né? Esse é o segredo. Porque ele é o segredo. Entende? Então, quando a gente coloca a centralidade do ensino e da vida da escola cristã no Cristo, ele está ali. Sim. Então, não é possível não haver vida nesse lugar onde ele está. Porque onde ele está, existe vida. Sim. E a morte é derrotada. Entende? Então, a morte da educação, a morte do ensino, não subsiste
em um lugar em que Cristo está presente. Sim. Por quê? Porque Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Entende? Sim. Então, se verdadeiramente essas pessoas envolvidas no processo educacional estiverem em Cristo e Cristo nelas, existe vida. Sim. Né? Então, assim, é evidente que não adianta nada a gente fazer tudo isso e não sermos bons pedagogos, bons matemáticos, bons professores, né? Não ter um bom gestor, não adianta nada. Realmente no ensino de Cristo, né? Exato. 30 anos se preparando para o ministério de 3. Ministério, Exato. Né? Então não adianta eu achar que eu vou fazer parte, eu vou compor uma escola cristã, se eu não vou orar, disposto a estudar para ser um bom pedagogo, para ser um bom gestor, um bom coordenador, né? Então, sim. Vou orar que está tudo certo. Não está, não. Orar é o seu relacionamento de vida. Sim. Entende? Agora, o preparo profissional, e aí é um ponto muito importante, o professor cristão ele tem que ser melhor do que todos os outros. E não é por orgulho, é por necessidade. Sim. Entende? Porque nós temos que ser mais prudentes, nós temos que ser mais astutos. Entende? E não dá para entrar num lugar de que, não, vamos orar que dá tudo certo, é por amor. Não. É se doar mesmo, corpo, alma e espírito. Sim. É o que o Senhor vem buscar. Integralmente, Uma igreja íntegra, Isso. né? Que o íntegro de inteiro. Completo. Então, tudo que eu for fazer, eu preciso olhar assim, corpo, alma e mente. Exato. Né? Não adianta espírito, alma e corpo. Não adianta eu vou lá só de corpo, né? Que eu vejo que é um dos principais problemas hoje do cristianismo. Sim. O pensamento dual, a dualidade. Eu sou cristão aqui, aqui eu sou profissional, aqui eu sou pai, aqui, né? Que são pessoas doentes, na verdade. Muitas vezes nós somos doentes nesse lugar, tá? Porque é comum a gente falar, eu como pai digo isso, eu como pastor digo isso, eu como profissional digo isso. Peraí, você tem dupla, tripla personalidade? Sim. Tem um filme que né, o cara tem 20 e tantas personalidades. Então ele está repartido, né? Ele está fragmentado. Não está total. Não está total, não está inteiro, não é íntegro. Sim. Entende? Então tudo que nós fazemos deve ser em adoração, deve glorificar o nome do Senhor. É o sim, não. Sim, não. Então ou temos. Eu sou, eu não sou. Exato. Né? E é simples assim. Por quê? Porque a gente está dizendo que o que eu faço é uma expressão daquilo que eu sou. Então, se eu sou uma coisa aqui e outra coisa lá, eu sou alguém que tem um duplo padrão. Né? Então, e aí isso a gente expressa. pode até trazer uma nomenclatura, o bipolar. Sim. Que é considerado hoje como uma doença, não talvez doença, mas uma comorbidade que precisa ser tratada, uma patologia que precisa ser tratada. Né? Então, já começa daí. Né? Então, eu como cristão, se eu tenho esse pensamento dual, eu preciso ser tratado por Cristo. Né? Sim. Eu entendo que, e assim, é evidente que existem doenças psicológicas, né? E nós vivemos também uma epidemia delas. Sim. Né? Quer seja por um excesso de diagnóstico, quer seja por um aprimoramento do diagnóstico, né? Condições que não eram diagnosticadas e agora são. Né? Então, eu entendo que existem todas essas coisas. Né? Melhoramos o diagnóstico, mas também existe um excesso de diagnóstico, né? Um diagnóstico incorreto. Então, a gente não pode abandonar ou invalidar um diagnóstico, mas também a gente não pode exacerbar o diagnóstico. Né? Mas nós vivemos nessa realidade, né? Que para mim é fruto de uma sociedade doente. Que é doente pela própria cultura, né? Por Aquilo tudo. que nós viemos praticando. Sim. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da alta, do bom que teve de diagnóstico, por exemplo, de autista, de hiperatividade, Isso. Né? O tanto de tela também que agora tem. Isso, exato, Né? exato. Agora não se brinca mais, não se queima energia, não se aprende organicamente. Agora é tudo sentado numa telinha, né? Ali fechado dentro de casa, sem contato com a natureza, sem contato com o outro. Né? Na volta da pandemia, nós sofremos um problema enorme. Qual foi o problema? A professora de educação física desceu na minha sala e falou, Márcio, a gente está com um problema. Eu falei, qual? As crianças perderam a lateralidade. Então ela fez alguns exercícios na quadra e detectou que as crianças não conseguiam se movimentar de forma organizada, direita, esquerda, e a gente tinha um problema. Isso é fundamental para o desenvolvimento escolar.
entende? Então nós começamos a perceber uma série de problemas que foram decorrentes, né, de um tempo de clausura, de um tempo de ficar dentro de casa, via de regra, na frente de telas, né? E todo esse contexto ele vem entregando uma sociedade cada vez mais doente. Até a própria alimentação, né? Eu ia falar exatamente isso. Então, assim, começa pela alimentação, vai por uma gestação que às vezes também carrega problemas, né, de alimentação, consumo de droga, enfim, problemas psicológicos, né, questões psicológicas não resolvidas, né, que aí geram condições psicossomáticas, entende? Então, e aí a gente vem numa bola de neve, né? E tudo isso, eu falo que isso literalmente estoura dentro da escola. Sim. Né? Porque é onde a criança vai ser desafiada no bom sentido a lidar com outras crianças da sua mesma idade. Ela vai ser desafiada para o crescimento, entende? Vai passar um bom tempo do dia, né, acordada, produtiva ali na escola. Então é ali que muitas vezes nós detectamos. E aí vem um quê, nesse que tu me trouxe agora, que é justamente algo que eu percebo que está acontecendo nas escolas. Tudo ele vai se reincidir, vai se mostrar e aparecer na escola, porque é onde está se juntando todo mundo. Sim. Então está cada um na sua casa, ok, está escondido, camuflado. Isso. Saiu da casa, veio para a escola, está tudo junto agora, está livre, 4 horas de aula no mínimo ali por dia. Vai se mostrar como vai se mostrar. Então, até que ponto que a escola pode assumir uma responsabilidade de ser uma referência para essa geração que não tem referência em casa, que deveria ser o primeiro lugar, não tem referência na comunidade porque não se importam, querem colocar as crianças mais tempo na escola, né, para se ver livres disso, né, dessa responsabilidade. Então, até que ponto a escola pode moldar isso a ser referência sem perder a intencionalidade que é o ensino, né? Porque hoje os professores estão sobrecarregados. Sim, claro. Tem que ser professor, tem que ser pai, tem que ser psicólogo, né? Não por obrigação da profissão, mas por obrigação da situação em que ele se vê. Por demanda, né? Por demanda. Então, como que a gente pode agora, na escola cristã, trazer isso alinhado à palavra, à centralidade de Cristo, sem perder o foco? Legal. Porque se eu saio também do meu propósito, eu deixo de ser uma escola cristã. Deixo de abençoar. E passo, né? Então, assim, um ponto importante é que não existe problema que não é nosso. Sim. Então, a escola cristã, ela não pode também virar para o pai e falar, isso é problema seu. Né? Virar para o Estado e falar, isso é problema seu. Não. Nós temos que mudar ambientes. Sim. Entende? Então, se o pai é nosso, o pecado é nosso e é tudo nosso, então o problema é nosso. Entende? E aí, se é nosso, não é só meu, é nosso. Entende? Deixa pra mim, pai, não é por aí, né? Não. Mas eu vou te auxiliar. Opa, exatamente. Pai, vem cá, mãe, vem cá. Então, eu entendo que hoje, e aí de quem que é o problema? Quando a gente vai aconselhar casais, a gente aconselha dessa forma, né? Quem que tem que tomar a iniciativa de melhorar o relacionamento? Quem percebeu primeiro que está ruim. Então não é o mais errado, nem o mais certo, nem o menos errado, nem o menos certo. Não, é quem percebeu primeiro. Então, se for a escola cristã que percebeu primeiro que o núcleo familiar precisa de uma ajuda, a escola é responsável por oferecer essa ajuda. Entende? Então, e aí quando a gente propõe criar uma escola cristã, subentende-se que nós já percebemos que existe algo que não está no lugar. Então, eu entendo que é função da escola também ensinar os pais. Sim. Então, aí entra um papel que a gente chama costumeiramente de escola de pais. Né? Então, trazer os pais, integrar os pais na escola. Né? Por quê? Porque a escola normalmente quer os pais longe da escola. Porque o pai na escola, via de regra, é problema. E isso é uma visão tanto das escolas quanto dos pais. Se você é pai, recebe uma ligação da escola, meu filho, aprontou. Certeza absoluta. Né? Então, nós precisamos desmistificar isso. Né? Dizer, a questão é nossa, até que ela não seja mais um problema e seja um encargo de gerar uma geração, criar uma geração saudável, sadia, produtiva, que vai trazer gerações cada vez mais saudáveis. Entende? Então, a questão é nossa. Então, devemos trazer a família
para uma parceria com a escola, trazer a igreja. Qual igreja? A igreja com I maiúsculo, Sim. sabe? O corpo de Cristo. E muitas vezes a gente vai encontrar igrejas que, porque a escola cristã não é daquela denominação, desestimulam os pais a estudar naquela escola, entendeu? Então, assim, isso é um entendimento que não é entendimento de corpo de Cristo. Do reino, entendeu? Então, é necessário que a escola, que percebeu todo esse problema, chame a família. Vem cá, vamos junto. Vamos montar aqui, vamos discutir, vamos criar um ambiente para nós conversarmos sobre papéis, sobre essa relação, onde se aprende a falar bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, desculpa, em casa. Sim. Na escola nós ensinamos português, matemática, né? Mas a gente passa a lição de casa. Então a família ajuda a escola a ensinar português e matemática. E na mesma medida a escola também ajuda a família a ensinar bom dia, boa tarde, entende? Sim. Então, mas a competência é de quem? Tá? Então, nós deixamos bem definidas quais são as competências. Sim. Na escola, é da escola a competência de ensinar a Bíblia? Eu entendo que não. Entende? De ministrar crianças. É da igreja. É da igreja. Nós fazemos isso? Fazemos. Por quê? Porque somos cristãos. Então, é evidente que fazemos, mas existe um lugar adequado para isso. Né? O foco não é ministrar, mas se faz. O foco não é ensinar, mas se ensina. Não é educar, desculpa. Não é educar, mas se educa. Né? Não é ser igreja. Não. Igreja é igreja. Sim. Tem um pastor. A escola deve ter um capelão. Sugiro fortemente que escolas cristãs tenham um capelão. Qual é o papel do capelão? Não é o do pastor. O capelão está ali para auxiliar para um propósito que aquela instituição se propõe. Então, na capelania, existe capelania escolar, hospitalar, cemiterial, militar, presidiária. Então, cada capelão, dentro daquele lugar que tem um propósito, vai auxiliar aquela instituição a cumprir o seu propósito, né? Auxiliando aqueles que estão envolvidos naquele processo. Entende? Então, acaba se confundindo um pouco com o papel do pastor, porque acaba desempenhando, mas não é. Não é. Não é ir ali celebrar o que nós entendemos como culto, né? Como tu já trouxe culto, é o que a gente faz para o Senhor. Até porque o pastor também não é. Então, assim, qual que é o papel do pastor? A gente vai para um outro podcast, que a gente vai falar do papel dos 5 ministérios. Então, assim, existe uma função para o pastor que não é um apresentador de evento religioso. Sim. Entendeu? Não é um mestre de cerimônias. Muitas vezes o pastor foi confundido com um mestre de cerimônias, que a função dele é ordenar um evento, quase que teatral. Sim. Entende? Não, um pastor ele vai gerar, ele vai cuidar mesmo da ovelha. De qual ovelha? Da pior, daquela que, entendeu? Não vai desistir da ovelha, ele vai deixar as 99 sadias e atrás daquela que tá... Sim, e cuidar das 100. Né? Então, de novo, existe uma crise de identidade que atinge toda a sociedade, na família, na igreja, na escola, enfim, nos entes sociais. E pensando então agora na questão estrutural, que é o que a gente está entendendo que a grande questão é a estrutura, né, como um todo. Uma escola cristã, então, pensando em todas as filosofias, em todos os moldes que existe, que foi construído ao longo da história para a educação, desde a educação tradicional, a construtivista, sócio-construtivismo, qual que seria ali, pensando numa igreja cristã que tem Cristo como centro, qual que seria a melhor metodologia? Ou a gente usaria uma nova metodologia baseada agora em Cristo? Então, como que tu vê isso ali, essa aplicação ali? É uma nova metodologia. De cara, assim, é uma nova metodologia. Porque a gente volta para a questão da centralidade. Sim. Então, os modelos, como por exemplo, você citou construtivismo. A centralidade do construtivismo está no indivíduo que aprende, no aprendiz. Né? Então, a gente vai falar de prontidão, a gente vai falar, né, de desconstruir e reconstruir o conhecimento, né? Então a gente tem a centralidade no indivíduo, ok? E aí nós montamos todo o processo educativo focado no indivíduo. Legal.
Tá? Socioconstrutivismo e outros modelos. Qual é a centralidade? A sociedade, o coletivo. Então, eu aprendo com o outro. É o ambiente, né? O ambiente. Eu me relaciono com um objeto de aprendizagem. Né? Então, a minha aprendizagem depende do outro, depende do objeto a ser aprendido, né? Objeto de aprendizagem. Sim. Depende também de mim, porque é socioconstrutivismo. Né? E é super legal. Cada um tem a sua lógica, mas tem a sua centralidade. Sim. Volta mais um pouco. Nós temos modelos mais tradicionais onde a centralidade está no conteúdo. Então, o que é importante? Aprender o conteúdo. Então, aluno, fica quieto porque eu tenho que dar minha aula e você tem que aprender o que eu estou ensinando, porque o que importa aqui é o conteúdo. E tem que responder tal qual eu te passei. Daquele jeito. Não pense. É assim. Ponto, né? Que é a educação bancária, né? Que a gente chama. Então, assim, é isso. Ponto final. Tá? Então, a gente está falando de centralidades. Sim. Né? Qual é a centralidade da escola cristã? É o Cristo. Não é o Enem. Sim. Ou seja, não é o resultado acadêmico. Fala, nossa, mas então a escola cristã não vai ensinar direito. Não, ela vai ensinar perfeitamente. Ela vai ensinar mais do que a escola que desvia a centralidade para coisas criadas e não para o Criador. Sim. Entende? Porque nós entendemos. Então, e aí eu oriento professores que trabalham em escolas que não são cristãs, né, de entender a sua pedagogia com a centralidade na verdade. Nós sabemos que a verdade é o Cristo. Entende? Mas vamos ser acadêmicos, então, em um mundo que não, né, que acha que nós é que estamos ideologizando, tentando ideologizar alguma coisa? Então, tá bom, vamos colocar aqui, vamos centralizar na verdade. Então, a verdade, toda a verdade, não é só o indivíduo. Sim. A verdade, toda a verdade, não é só o sócio, não é a relação do indivíduo com o outro, não é a relação do indivíduo com o objeto de aprendizagem. A verdade não é só o conteúdo a ser aprendido, a verdade é Cristo. Então, o centro e a referência é Cristo. Nesse modelo pedagógico, nós voltamos de novo para a Bíblia. Né? Então, o que o Cristo fala? Provai e vede. Provai e vede. Para provar, eu preciso pensar um pouquinho no método científico. E se a gente voltar no método científico, a gente vai entender algumas coisas muito interessantes. Sim. Né? Qual que é o método científico? Cartesiano mesmo. Eu vou observar um fenômeno. Sim. Certo? Se eu voltar lá em Salmos, o que ele fala? Observe, veja, né? Então primeiro contemple, para depois aprender. Venha ao meu templo, contemple e aprenda, nessa ordem. E ele traz, inclusive, no decorrer com os outros, né? Com Paulo, ó, vem aqui, vem até mim, sobe aqui, onde eu vejo o que eu estou vendo. Né? É o modelo educativo de Jesus, né? É muito interessante. Ele fala, é isso mesmo que você falou. Primeiro ele fala, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Então, vinde a mim. Depois ele fala, tome a sua cruz e siga-me. Então, vem comigo. E no fim ele fala, vai, ide por todo mundo. Então é processual. Sim. Primeiro vem até mim, depois vem comigo e depois vai você. E começa nesse contemplação. Na contemplação. Nesse olhar. Então vem, eu vou te ensinar. Então eu vou te mostrar como é que faz. Depois a gente faz junto. Sim. Depois você faz sozinho. E depois, por fim, vai e ensina. E fazer discípulos. Entende? Então um processo educacional cristão, ele começa pela observação. Então eu vou observar um fenômeno. Né? Eu vou criar uma tese, uma hipótese. Por que será que isso acontece? Então, alimentos se deixados expostos apodrecem. Por quê? Entende? Sim. E não foi assim que a ciência se desenvolveu? Por isso que chama método científico. Então eu observo, eu vou problematizar, pode usar um termo da atualidade, não tem problema. Né? Então eu vou criar uma hipótese, eu vou testar essa hipótese. Será que a minha hipótese bate com a realidade? Sim. E aí eu vou testar. Mas aí sim, a gente tentando aplicar uma neutralidade mesmo, porque a busca é pela verdade. Sim. Não é por um resultado que eu já escolhi primeiro, que vem acontecendo muito na ciência. Sim. Eu quero um resultado e eu me induzo. Eu sei onde eu quero chegar, isso. Então eu vou construir uma narrativa para chegar onde eu quero chegar. Isso não é científico. Entende? Então muito do que a gente chama a gente não, eu não me incluo nisso, muito do que se chama hoje de ciência é tudo menos ciência. Sim. Porque escolhe-se a linha de chegada
e ajusta-se o meio para chegar lá. Isso não é ciência. Sim. Isso não é ciência mesmo. Entende? A boa ciência, como diria Louis Pasteur, né, a gente toma leite pasteurizado por causa do Louis Pasteur. Então, um cara importante. A boa ciência nos aproxima de Deus. Sim. Tá? Tem até uma história muito interessante. O Louis Pasteur estava num trem na França e ele estava lendo a Bíblia. Um senhor já. E aí entrou um jovem, um rapaz, e dizem que essa história é real. Entrou um jovem, olhou para ele e falou: por que você está lendo esse livro? E esse jovem estava com o livro do Pasteur na mão. E começou a embater o Pasteur. Sim. Né? Com o livro do Pasteur na mão. O livro dele. E o Pasteur lendo a Bíblia. Né? E aí no final ele disse quem ele era. E aquele jovem saiu. Eu sou esse daí. Eu sou o Pasteur. Entendeu? Então, assim, é justamente isso, né? Porque assim, se a escola preza pelo ensino, e o ensino científico, centrado na verdade. Científico precisa ser centrado na verdade. E a verdade é a gente entender como que as coisas funcionam. E quem criou as coisas foi o nosso Deus. Então eu vou sempre chegar em Cristo. Vou sempre chegar nele. Então a ciência é para provar quem Cristo é e para entender o que Cristo fez e o que ele fez. E isso glorifica o nome dele. Sim. Entende? Porque é ele que nos deu essa capacidade de entender e de compreender. Porque foi dado a Deus esconder os tesouros e aos homens descobri-los. Os reis descobri-los, entendeu? Nós temos a capacidade de descobrir. Sim. Entende? Então, voltando ao método científico, observação, tese, vou testar. Se deu certo, vai para frente, né? Se não deu, faz outra tese. Não discute com o resultado. Sim. Entende? Então, vou medir isso, e a metodologia científica é maravilhosa. Infelizmente, nas faculdades, a metodologia científica se restringe hoje às regras para se fazer um TCC. Sim. Basicamente. Não se ensina. Não, metodologia científica, começa. Primeira lição de metodologia científica é a ABNT. Sim. Não. Metodologia científica, a gente está falando de uma forma de pensar cientificamente. Entende? Então, eu vou testar a minha tese. Se ela deu certo, eu vou registrar isso. Tá? Fazer o registro mesmo, vou escrever isso, tá? Eu vou replicar isso, então eu testei alguma coisa, deu certo, validei isso, testei, registrei, eu dou para o Felipe testar. Felipe, testa e vê se você chega no mesmo resultado. Sim. Isso é ciência. Que aí no final o resultado precisa se repetir. O mesmo. Né? Desde que eu guardado o mesmo processo, mantida a temperatura e pressão, né? Vai dar o mesmo resultado. Então vamos lá, eu vou esquentar, vou ferver água, vou esquentar a água, e quando ela chegar a 100 graus, ela vai entrar em ebulição. Certo? Então, isso acontece. Beleza. Eu vou criar uma lei, então, uma constante, que a água entre em ebulição com 100 graus. Né? Mas e se for chama de fogo de gás? Também. E se for fogueira de carvão? E se for lenha? Não importa. Então, é 100 graus. É 100 graus. Acabou, Felipe, testa aí. Ou alguém na China, testa aí, vê se muda alguma coisa. Mudou, foi com 101 graus. Opa, vê se a água é água mesmo. Se não tem nada aí que muda. Sim. Entende? E vamos testar até validar. Validou, registra. Então estamos fazendo ciência. Sim. Entende? Então, assim, é importante nós fazermos as crianças pensarem desse jeito. Tá? E aí a gente vai, ao não fazer isso, nós entramos em uma sociedade hoje que fica rodando atrás do rabo. Por quê? Porque não consegue pensar cientificamente e não consegue resolver os seus próprios problemas. Sim. Por quê? Porque não consegue separar variáveis. Olha só que interessante. Quando eu quero encontrar na equação de segundo grau o valor de x e o valor de y, o que eu vou fazendo? Eu vou separando as variáveis. Sim. Percebe? E aí na vida real, a gente não sabe separar as variáveis. E aí a vida vira um trançado de fio que ninguém entende mais nada, porque não fomos treinados a entender o que estávamos fazendo. Então a gente fica replicando 14, 15 anos de escola, replicando matemática, álgebra, sem entender para que aquilo serve. E no final não vai servir para nada. Então a gente não lembra como é que se resolve uma equação, não lembra como é que se aplica Bhaskara, não lembra como se aplica tudo que a gente aprendeu e não aprendeu. Sim. Porque aprender... Primeiro, vamos redimir mais esse lugar também.
Aprender é o que aconteceu com a bicicleta. Sabe andar de bicicleta? Sim. Então você aprendeu. Entendeu? Pode ficar tempo sem andar, mas não quando importa. pega uma bicicleta... Não importa. Se eu te dar uma prova de andar de bicicleta, você pode dar uma desequilibrada tal, mas você vai. Então você aprendeu. Isso é aprender. Você sabe amarrar cadarço de sapato? Sim. Então você aprendeu. Isso é aprender. Está no campo do não esquecer. Sim. Entende? Agora, você aprendeu o que sei lá, como eu citei, né, em língua portuguesa, análise morfológica? Não. Você passou de ano. Você se formou no ensino fundamental, no ensino médio, entendeu? Depois na graduação, e você não aprendeu o que é análise morfológica, análise sintática. Você não aprendeu. Tirou nota, passou por todo o processo educacional, mas você não aprendeu. Agora vamos colocar isso em percentuais. Quantos por cento a gente não aprendeu de todo o conteúdo que é ensinado na escola? Eu diria que uns 90% não é? Mais. É isso. É isso. Então nós aprendemos ler e escrever, legal, em geral. Muitos jovens hoje, saídos aí, sei lá, década de 2000 para cá, não aprenderam a ler de forma objetiva, técnica, prática. São os analfabetos funcionais. Sim. Então ele sabe verbalizar códigos, mas não consegue decodificá-los do ponto de vista cognitivo, racional, funcional. Então leio um texto e sei o que o texto está dizendo. Isso é tão grave que tem briga de WhatsApp, porque um não interpreta o que o outro, usa pontos de interrogação onde não é. Isso está muito comum hoje. Você pega um texto e você vai responder, não, mas eu não estou perguntando isso. Lógico que está, você botou um ponto de interrogação aqui. Sabe, coisas básicas, estou falando nem de interpretação, estou falando de sinais gráficos. Nós estamos nesse lugar hoje. Sim. A coisa está tão grave que nós estamos aí. Sim. E é graças a Deus que a gente voltou para o hieroglifo, né? Porque tem emoji. E emoji resolve, é mais fácil. Entendeu? Então, mas pensando ali na questão da metodologia, filosofia da escola, tendo redimido, eu quero deixar isso bem claro, porque eu acho que sempre começa com a estrutura, com a equipe, com os professores, gestores, estão redimindo todo esse lugar. Entendendo a escola cristã, que segue Cristo como modelo, como que a gente pode pensar, no caso ali, então, a avaliação desses alunos? Porque é uma questão também hoje que os professores se queixam muito de que não adianta o processo educacional se no final o aluno, sabendo ou não sabendo, ele vai progredir. Né? Então, se parte da premissa de que eu ensinando ou não ensinando, não tem diferença nenhuma. Né? Pensando isso agora na educação cristã, tendo já redimido que o aluno aprende de forma diferente, que eu vou me dedicar, que eu vou esforçar, que eu vou ter uma escola pronta para atender as necessidades do aluno, uma família que participa, que está presente. Como que a gente faz então essa avaliação agora pensando no modelo de Cristo? Tá. O modelo de Cristo, ele chega nos discípulos e diz assim para os discípulos: quem dizem que eu sou? Tá bom. E o que você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? Ele estava avaliando os discípulos. Sim. Certo ou não? Estava avaliando. Então, assim, o processo avaliativo, ele tem que fazer parte do processo de ensinar. Sim. Tá? Ele não pode ser dissociado do processo de ensinar. E nesse sentido, algumas teorias que nós usamos hoje estão corretas, ou pelo menos tangenciam o correto. Então, o momento da avaliação, ele também é um momento de aprendizagem. E isso está correto. Sim. Né? Eu também ensino enquanto avalio, né? Mas eu devo avaliar enquanto ensino. Então, um processo sadio, cristão de avaliação, ele deve ser contínuo e continuado. Tá? Então, percebe que tem que ter uma intencionalidade desde novo lá do projeto pedagógico. Sim. Né? Então, eu preciso prever a avaliação desde o primeiro momento de aula. Quando eu meço quem é esse aluno, eu estou avaliando, estou fazendo uma avaliação diagnóstica. Sim. Entende? Quando eu vou avaliando continuamente o aluno, eu posso ir corrigindo a rota de aprendizagem ao longo do processo de aprendizagem e não ao final de um bimestre. Qual é o problema de aplicar provas no modelo tradicional de prova e aí ter que dar uma nota?
A gente dá uma nota porque a gente não confia no processo avaliativo. Então, lá no fundo, toda a comunidade escolar sabe que o modelo não funciona. Sim. E aí você baixa uma regra que não importa a nota. A gente vai arrumar um jeito de passar esse aluno de ano, porque o objetivo não é aprender, o objetivo é zerar a evasão escolar. Sim. Então a gente sabe que o aluno que reprova de ano, ele tende a evadir, né? Eu preciso melhorar os índices internacionais de permanência na escola, percebe? Precisa melhorar os índices acadêmicos, o PISA, por exemplo. Mas aí o PISA não chega. Por quê? Porque o foco está em manter o aluno na escola, em dar mais tempo daquilo que não funciona. Sim. Entende? Aí eu preciso do IDEB bom para poder ter mais verba para a escola. Então E aí você vai mexendo e trabalhando por índices e não por princípios. Sim. Entende? Enquanto que se eu trabalhar nos princípios, os índices são resultados. Entende? Então a avaliação ela tem que estar conectada, totalmente conectada, intencionalmente com o processo de instrução, processo educacional, né? Ela tem que ser contínua, continuada. Pode ter prova? Pode, mas a prova precisa voltar no objetivo original dela, que é você provar que você sabe. Sim. E na verdade vai um pouco além disso. A prova deveria ser como um termostato e não só como termômetro. Qual que é a diferença? O termômetro você mede a temperatura e acabou o processo. Você tem que tomar uma outra atitude. O termostato ele vai fazer uma leitura contínua da temperatura. Né? E você pode controlar. Se vê que está muito alto, tu consegue você mexe, você vai ter as suas válvulas para mexer. Entendeu? Então, por isso que a avaliação ela deve ser continuada. Então, um modelo de avaliação, por exemplo, nós podemos trabalhar com os portfólios. É uma excelente forma de trabalhar academicamente, de ter uma avaliação validada academicamente, entendeu? Obedecendo princípios de um ensino cristão, que é avaliar continuamente, através do resultado contínuo do aluno. E se a gente pensar na questão de ser éticos, então, porque é isso que Cristo nos ensina, né? A ética. Então, se o aluno ele precisa de mais tempo para aprender determinado conteúdo. E aquele tempo não é hábil porque a gente tem um ano, a gente tem o tempo que está correndo, né? Então passou ali os 200 dias letivos que a legislação cobra, acabou-se o ano. E o que eu vou fazer se esse aluno precisou de mais tempo do que esses 200 dias letivos? A gente promove ele, dando a ele a intenção de que no ano que vem talvez ele consiga recuperar. Ou eu entro na questão de você precisaria dar conta disso nesse período de tempo e você ainda não deu, então ainda refaz de novo, que é mais ou menos o que Cristo nos ensina. Não, tu não aprendeu isso aqui, faz de novo, vai passar de novo para outra situação até tu aprender. Né? Com Pedro, né? Pedro, quando se converter, apacenta os meus discípulos, então apacenta as minhas ovelhas, né? Então, como que a gente faz isso pensando na questão de período de tempo mesmo, né? Assim, o meu conselho é que não chegue lá no final dos 200 dias. Então, se o aluno precisa de mais tempo, ele não precisa de mais dias lá nos 200 dias, ele precisa de mais tempo hoje. Então, essa medição tem que ser mais justa, mais perto do fato gerador. Né? E aí, seguindo o modelo de Jesus, a gente não refaz a prova, a gente refaz a aula. Né? Então a gente faz de novo, passa de novo por aquele processo de aprendizagem. Mas nós precisamos mudar os estímulos e conhecer esse aluno. Então a gente vê Jesus com Nicodemos, ele respeita quem é Nicodemos. Então ali num processo de orientar e ensinar Nicodemos, Jesus reconhece as intenções de Nicodemos, né? A necessidade de aprendizagem, as expectativas de Nicodemos. Entende? Então, primeiro ponto, antes de começar tudo, o segredo está no antes, no como. Quem é esse aluno? Como esse aluno aprende? E nós precisamos propor uma resposta para que esse aluno de fato aprenda. E tenha a sua aprendizagem. E aí entra a questão dos objetivos de aprendizagem e não só de ensino. Então, a escola cristã precisa ter objetivos de aprendizagem. O que o meu aluno precisa aprender? Esse é o nosso objetivo. E aí, eu sei que o Joãozinho, ele é sinestésico. Eu sei que o Joãozinho, ele precisa de um estímulo diferente do que a Maria.
entende? E eu vou promover ferramentas pedagógicas para que ele consiga alcançar o nível de aprendizagem que é esperado para aquela série, para aquele ano, para aquela idade, né? Então, o ideal é não chegar lá na frente, entende? Se chegar lá na frente, nós precisamos ter um processo mais amplo do que o ano escolar. Porque nós não, né? Então, assim, melhor é o fim da carreira, né? O objetivo é chegar no fim da carreira. Sim. Às vezes a gente dá umas tropicadas no meio do caminho, né? Mas nós precisamos chegar lá. Sim. Entende? Então, mais vale o fim do que o começo, exatamente. Então pode até começar errado. O que importa é como vai terminar. Entende? A carreira, guardar a fé. Então, assim, dentro do processo nós vamos ter alguns ajustes. Né? O ideal, então, não é não levar o problema até o final de um ano letivo, mas se o problema for grave e nós já fizemos tudo, a gente vai enxergar o fim da carreira e não as quedas do meio. Sim. Então, não são as quedas, os insucessos que definem esse aluno. Por que esse aluno não alcançou? Quem é esse aluno no sentido das suas habilidades? Sim. Qual é a inteligência predominante nessa criança? E aí volta a finalidade para que ele está ali. Exato. Será que o objetivo dele estar ali é entrar na universidade? Será que o objetivo dele estar ali é ir para o mercado de trabalho? Né? Então, qual é o propósito de vida desse aluno? Então, se o propósito dele é, por exemplo, o mercado de trabalho, será que ele precisa de fato aprender vou colocar isso praticamente aqui, por exemplo, como que se faz Bhaskara ali desde a sua origem, como que nasceu a Bhaskara, por exemplo, se ele vai só para o mercado de trabalho, só não menosprezando, mas no sentido de que ele não vai seguir carreira acadêmica, né, para entender aquilo. Se bem que assim, eu gosto muito de trabalhar a questão da beleza do aprender, né? Porque senão a gente cai numa mecanicidade de que eu só vou aprender aquilo que serve para alguma coisa. Primeiro, eu preciso aprender para que serve aquilo que eu vou aprender. Entende? Então existe um processo anterior aí. Então, quando eu ensino a criança que descobrir coisas é legal, então eu sou um professor que a gente chama de professor de espantos, né? Aquele professor que, uau, né? Entendi, né? E por que eu aprendi isso? Porque é legal descobrir, é legal descobrir. E ao longo da vida a gente vai entendendo por que a gente passou por determinados processos. Não é assim na vida normal? Tem épocas da vida que a gente não entende os processos, mas quando chega lá na frente fala, nossa, entendi por que eu passei por aquilo lá. Né? Então, nós temos que criar a habilidade de aprender, de trazer o gosto por aprender para o aluno, né? Entendendo que saber e sabor têm a mesma raiz. Então, tem que ser gostoso, tem que ser doce aprender. Quando a gente consegue comunicar isso para uma criança, ela vai aprender sempre. Agora, quando a gente martela que aprender dói, a gente sabe que dói, né? Mas quando eu me exercito, dói menos, eu estou mais habilitado, né? Então, exercitar o corpo físico dói, né? Mas eu vou para academia, gera saúde, e aí eu vou para academia de novo e continua doendo, mas vai com dor mesmo, né? E aí eu gosto e cada vez eu faço mais. Entende? Então aprender também dói, tá bom, mas eu adquiro sabor, adquiro gosto por aprender. Né? E aí essa criança vai continuar aprendendo mesmo depois que ela sair da escola. E esse é o objetivo da educação. Entende? E o que acontece normalmente? Pega uma criança de 3, 4 aninhos, fala que é o primeiro dia de aula. Meu Deus, ela quer comprar material escolar. Nossa, ela acorda mais cedo, às vezes nem dorme de ansiedade de ir para a escola. Ela deseja ir para a escola. Quer estar lá. Aí essa criança sai lá no 8º ano, vai pegar essa criança e ver se ela quer ir para a escola. Não quer. Então, assim, o que está acontecendo no meio do caminho? Que a criança que queria, desejava tanto, 6, 7, 8 anos depois, não suporta estar naquele lugar. Tem alguma coisa muito errada. Percebe? E são várias vertentes, né? Se a gente for detalhar aqui, tentar... não, precisa de um podcast para cada coisa, para cada aspecto. Sim. A gente vai bastante tempo aqui. Mas eu penso que a educação cristã, o principal foco dela ali, como chave para a mudança, é justamente ter Cristo como centro. Né? Porque daí tu tem Cristo como centro e tu tendo Cristo, você tem vida e pode gerar vida em qualquer ambiente que tu vai. É isso. E existe uma vida na aprendizagem, né? Criamos vida. Né? Então,
Tem tanta coisa, assim, quando a gente de fato descobre cada uma das ciências, a gente consegue enxergar Cristo em cada uma delas. Na matemática, nas linguagens, na geografia, na história. Cristo está em cada aspecto do conhecimento da verdade do universo que Ele criou. E isso é bem bacana tu ter trago, porque é uma das coisas que se traz hoje nas escolas comuns, tradicionais, mas que é uma verdade. Que o conhecimento ele não pode ser fragmentado, né? Porque tudo que existe está conectado. Sim, de alguma forma. A gente separa por facilidade. Então, em vez de eu estudar o todo, eu parto de um pedaço, do micro e vou expandindo isso. Então, eu estudo matemática aqui, estudo ciência, estudo geografia, mas no fim isso tudo se converge um para o outro. Sim. Né? E a beleza de Cristo é justamente isso, porque tudo se converge para Cristo. Então você percebe que tudo que eu estudo converge. E aí você vai pensar interdisciplinaridade, transdisciplinaridade no ensino cristão. Como que funciona isso? Na verdade é a centralidade em Cristo. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas em grego é todas. São todas as coisas. E todas é todas. Todas é todas. Né? Então, com isso a gente derruba aquele aluno que aprendeu ligação covalente, né, em química, mas quando chega em física ele não consegue entender, né? Não, aprendi átomo em química, em física eu não aprendi. Em física não. Né? Então assim, não, mas todas as coisas são para ele. E eu estou buscando a verdade. Sim. Mas eu tenho mais habilidade nisso, ok. Mas eu enxergo tudo. Sim. Né? Por isso que nós somos chamados para discernir tudo. Entende? Aquele que é espiritual discerne tudo, em todas as coisas. Entende? Então, a centralidade em Cristo nos leva a conhecer, vamos usar um termo aí da moda também, as coisas, o mundo que nos cerca de forma holística. Por dentro, por fora, por cima, por baixo, de todos os lados. Ainda que me especialize em algo. Ainda que me especialize. Que também é de Cristo, né? Ele deu os ministérios para que o corpo fosse edificado. Exato. Então, eu ensino tudo, porque ele disse que quem é espiritual discerne todas as coisas, mas eu atuo como pastor. Isso. Eu ensino todas as coisas, mas atuo como mestre. Sim. Né? Para quê? Para que o corpo seja edificado. Então, até chegar em que estatura? Até chegar na estatura de varão perfeito. Que é o cara que tem que sair da nossa escola. Tem que sair assim. Entendeu? Então, o que é o varão perfeito? É aquele que desempenha bem o seu propósito de vida. Aquele que entende o seu propósito de vida. Sim. Né? Quem eu sou. E aí é legal que a minha identidade não está em mim. Sim. Isso é muito interessante. Quando você pega seu RG, tem lá primeiro o seu nome e depois filho de quem. Por que isso é importante? Porque a minha identidade ela começa na minha filiação. Na origem. Então quando eu faço uma lista, né, que o resto é tudo igual, eu coloco o que é ali? Idem. O que é idem? É igual ao de cima. Sim. A nossa identidade é igual a Cristo. Então a identidade, na verdade, não é definida em nós, é definida por quem nós copiamos. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a nossa identidade não está em nós. E aí volta de novo, a nossa origem, a minha identidade, minha origem é Cristo. Exato. Então tudo precisa convergir para Cristo. Exato. E aí a educação cristã. Exato. Então é aquele processo que Pedro, né? Jesus fala... Pedro, tu és pedra, né? Jesus, aliás, Pedro pergunta, né? Quem eu sou? Tu és o Cristo. Pedro pergunta para ele, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Pedro encontra a identidade do Cristo. O que Cristo devolve para Pedro? Eu sou Cristo e tu és Pedro. Então onde Pedro encontrou a identidade dele? No Cristo. Então quando eu descubro o Cristo, eu tenho vários caminhos para chegar no Cristo, né? Por quê? Porque ele é o caminho. Sim. Não é que todos os caminhos, não. Ele é o caminho, ele é o caminho. Eu tenho várias formas de chegar nele. Exato. Mas eu cheguei nele, eu cheguei no caminho. Eu estou no caminho porque eu estou nele, né? Então eu sou diferente. Então, enquanto experiências, né? Existem experiências diversas, que a gente acaba chamando de caminho, mas para não confundir aqui, nesse contexto, existem várias experiências que são individuais, tem a ver conectam com a nossa história, né? Com as nossas habilidades, com as nossas percepções de mundo, e aí eu estou no caminho. Então tem uma experiência. E aí eu encontro o Cristo, né? E ele me devolve a minha identidade. Então a nossa identidade está nele. Encontramos ele, alinha a nossa identidade. E a identidade alinhada eu vivo o propósito, né? Uma vida com propósito. E aí volta no começo da nossa conversa. Aí nós alinhamos quem é o pai, quem é a mãe, quem é o professor, entende?
E aí a sociedade se reajusta, né? Exato. E aí que a gente chega numa sociedade em que o prefeito saiba qual é o papel dele, o legislador o papel dele, o judiciário o papel dele, e cada um cumpre bem o seu papel. Isso aí. Uau, que privilégio ter essa conversa, né? Saiu muito feliz. Acredito que a gente poderia ficar conversando aqui ainda há bastante tempo, né? Isso gera em mim muita esperança, né? Por saber que realmente Cristo é a nossa esperança. É isso. Né? E eu fico muito feliz, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Peço a ti então para deixar suas palavras finais ali, né? E desejo assim que a gente possa realmente viver esses dias, de que de fato professores entendam o seu propósito, sim, né? E vivam de fato isso, trazendo Cristo como centro daquilo que eles vivem, daquilo que eles fazem, daquilo que é a profissão, né? Não entendendo como uma dualidade, mas como uma integralidade, né? Que sempre vai voltar e apontar para Cristo. Exato. Então perceba que, para fechar, né, que a gente ficou triste no meio da nossa conversa porque parecia que não tinha jeito, né? A escola está errada, a família está errada, acabou tudo, né? Para o mundo que eu quero descer. Não, existe um jeito, esse jeito é Cristo. Amém. Para tudo, para tudo. Então nós, enquanto educadores, enquanto pais, nos diversos papéis que nós desempenhamos na vida, nós devemos colocar tudo aos pés de Cristo. Tudo, né? A nossa inteligência aos pés de Cristo. Né? Em Tiago nós lemos que quem não tem sabedoria, peça, que Ele dá liberalmente, ou seja, à vontade. Sim. Até porque a sabedoria aprendeu com Ele. Então, assim, não sabe o que fazer? Volte para o Cristo. Então, em Cristo está a nossa identidade, está a sabedoria, a inteligência, daquilo que está oculto, está o nosso destino. Sim. Né? Porque nós vamos para Ele. Amém. Né? Então, que a educação no Brasil, na medida do que Deus nos deu, se é uma sala de aula, se é uma escola, se é uma rede, se é o município, o estado, a nação inteira, que a educação, a nossa porção de responsabilidade no ensino seja redimida a partir de cada um de nós. Amém. Deus precisou de um Moisés para tirar o povo do Egito. Sim. Ele precisa de um homem, de uma mulher que ocupe um lugar. Amém. Que sejamos nós, nas nossas salas de aula, nas nossas atribuições diárias. É isso. É isso aí. Não, muito feliz, muito obrigado. Tá? Valeu. Prazer. O prazer é meu. Pessoal, então, fiquem conectados. Até o próximo podcast, então. Nos vemos de novo. Um abraço. Obrigado. Valeu.